Bom dia, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Marcela Ferrarese Barbi e, de acordo com o trabalho proposto pela professora Gisele, eu vou discorrer um pouco sobre os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, desenvolvidos pela ONU, e em específico o oitavo, que diz promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Para iniciar, eu gostaria de problematizar o tema falando um pouco sobre a forma como as desigualdades sociais afetam o crescimento econômico sustentável. A princípio, vale fazer um paralelo entre as desigualdades sociais e a pobreza, uma vez que, principalmente no Brasil, poucas pessoas possuem muito capital e muitas pessoas possuem pouco capital. Isso acaba gerando uma pobreza muito grande no país. E também vale ressaltar que o crescimento econômico sustentável está inteiramente ligado às desigualdades sociais e à pobreza. Inúmeros trabalhos e estudos mostram que os programas de conservação da biodiversidade eles geram com frequência impactos negativos sobre a redução da pobreza e também sobre o desenvolvimento de atividades agrícolas. Além disso, as atividades de prestação de serviços ligados à proteção do meio ambiente, como por exemplo o ecoturismo, eles necessitam de competências e capitais de giros com maior frequência, e isso a gente não encontra na população mais pobre. Depois disso, eu gostaria de problematizar a questão do emprego pleno, que é um dos tópicos desse objetivo também. De acordo com alguns economistas, o pleno emprego é caracterizado quando todas as pessoas aptas a trabalhar são empregadas em pouco tempo. Além disso, nesse contexto, a gente tem que o PIB é mais equilibrado e também os salários. Porém, no Brasil, sabe-se que a luta por esse estágio é muito necessária, uma vez que a gente tem uma taxa muito grande de impostos e uma dificuldade de acesso aos trabalhos de forma digna e com salários mais equiparados. Agora, especificando a minha fala a respeito da meta 8.8, em que diz proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário. Eu gostaria de iniciar essa discussão abordando a questão de que há muitos anos o trabalhador possui sua atividade explorada e, nesse contexto, possuindo más condições de trabalho, né? Então, altas jornadas de trabalho, ausência de direitos, baixos salários, entre outros desconfortos trabalhistas. E nessa linha de pensamento, sabe-se também que há grande desigualdade entre o patrão e o empregado, sendo muitas vezes evidenciadas em descasos e humilhações nos ambientes trabalhistas. E para conter essa desigualdade, para tentar equiparar essa relação entre empregador e empregado, foi formulado o artigo 7 da Constituição Federal de 1988, em que são propostos alguns itens para a melhoria do trabalho, como seguro-desemprego, salário mínimo, salário noturno superior ao diurno, entre outros direitos garantidos. Além disso, essa meta 8.8 aborda a questão dos migrantes. Hoje em dia, segundo a OIM, que é a Organização Internacional para as Migrações, há cerca de 272 milhões de imigrantes no mundo, e no Brasil estima-se que entre 2010 e 2018 havia 700 mil. Essas migrações ocorrem por inúmeros fatores, por guerras, conflitos cíveis, buscas por melhorias, entre outros. Entretanto, ao falar dos migrantes no campo trabalhista no Brasil, muitos ainda sofrem violência e intenso preconceito. E dessa forma, eles possuem algumas dificuldades de se inserirem no mercado de trabalho, e muitos, quando são inseridos, são explorados e muito discriminados. E essa situação se intensifica mais quando eles não possuem a documentação legal para estar no país. Além disso, a meta 8.8, propõe a questão das mulheres migrantes também, sendo que, segundo a OIM, elas são cerca de 50% do total de migrantes. Muitas mulheres, nesse contexto, elas são violentadas sexualmente e moralmente, além de viverem em condições subhumanas de emprego. E muitas mulheres acabam se encontrando em situações de vulnerabilidade, enfrentando preconceitos e muita xenofobia, além de possuírem muitas dificuldades acerca da linguagem e a ambientação a esse novo país,
porque são muitas mudanças que todos eles, e principalmente as mulheres, acabam enfrentando. E nesse sentido, há a presença do artigo 3 da Constituição Federal, em que garante os mesmos direitos aos brasileiros imigrantes. Dentro dele, há itens a respeito da condenação à xenofobia, a não criminalização da migração, a acolhida humanitária, entre outros direitos que garantem uma vida digna dos migrantes no Brasil. Como algumas propostas cotidianas que eu levantei, eu apontei para a criação de ambientes mais seguros e agradáveis, de modo a fornecer um ambiente de trabalho mais digno aos trabalhadores e também um investimento para esses funcionários. Então, aumento de salário, flexibilização das horas. Além disso, a aplicação real dos termos da lei a respeito dos migrantes, pois a gente tem bem escrito na teoria, na nossa Constituição, mas muitas vezes ela não é aplicada na prática. Além disso, as empresas deveriam oferecer mais vagas voltadas aos migrantes, a fim de equiparar essa questão, e também o Estado fornecer algumas intervenções efetivas com os migrantes, para eles terem maior apropriação do país que eles estão adentrando. Bom, eu acho que eu já passei um pouquinho do meu horário até, mas eu espero que tenha sido claro. É um tema com uma discussão muito extensa, com muitos temas, e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.